Você. Você não é um samurai. Bem, no episódio de hoje, nós vamos ver por que você não é um samurai. E quando eu digo você, eu estou na verdade falando especificamente de uma pessoa aqui no Brasil. Porque tem uma pessoa que se autodenomina aqui no Brasil o último samurai brasileiro. Então, vamos entender por que você não é um samurai. A pessoa que se diz o último samurai brasileiro tem ascendência japonesa, ou seja, seus antepassados vieram do Japão. Mas o Brasil é o país com maior número de pessoas com ascendência japonesa. Fora do Japão, obviamente. Porque lá todo mundo praticamente tem ascendência japonesa. E além disso, essa pessoa forja katanás. Se você forja katana, mesmo que você esteja no Japão feudal, você não é um samurai. Você é um armeiro. Você é um katanakaji. Ou seja, você é uma pessoa que faz katana. Você não é um samurai, não é a mesma coisa. É a mesma coisa que chamar um ferreiro, um armeiro medieval de um cavaleiro. Você não é um cavaleiro. Cavaleiro é um status. Você tem uma função social. É alguém que adquiriu o status de cavaleiro, ou de sir, se você for, por exemplo, na Inglaterra. E, por exemplo, uma pessoa que hoje em dia poderia se dizer cavaleiro seria Sir Paul McCartney. Sim, ele é Sir. Então, ele teoricamente é um cavaleiro. Mas eu duvido que alguém com seriedade vá chamar o Paul McCartney de cavaleiro. Então, os títulos que designam samurai e cavaleiro hoje em dia já não significam mais nada. Mas mesmo assim, essa pessoa não tem esse título. E nem tem a prática que um samurai teria. Porque a prática que essa pessoa tem é de forjar katanás. E falando um pouquinho sobre os samurais em si. Para você ser samurai não importa você ter ascendência japonesa. É um título que você adquire. Ou você pode nascer também já com esse título. Mas a ideia é de que você venha de uma família nobre ou consiga esse título através de feitos muito nobres. Alguns exemplos de samurais não asiáticos, não japoneses, são, por exemplo, o mais famoso de todos, Yasuke, que veio provavelmente de Moçambique, que por causa disso tinha uma origem portuguesa, do mesmo jeito que uma pessoa que viesse do Brasil teria uma origem portuguesa. E Yasuke era africano, ele era negro. Ele era, apesar disso, um samurai. Então não importa você ter ascendência japonesa para você ser um samurai. Vamos dar outros exemplos. Você tem o holandês, que o nome dele é muito complicado de pronunciar, não vou saber pronunciar direito, mas é Jan Justen von Lodenstein, ou alguma coisa parecida, mas que no Japão ficou conhecido como Yayos. O inglês, William Adams, que ficou conhecido lá por Miura Andin. E muitos outros. Você tem chineses, coreanos, italianos, pessoal lá do que seria hoje a Alemanha, vários exemplos de vários estrangeiros que se tornaram samurais. Então, não importa você ter ascendência japonesa. Foda-se a sua ascendência japonesa, isso não significa absolutamente nada. Na verdade, a maioria dos japoneses não era samurai. Só porque você nasceu de alguém que nasceu de alguém que nasceu no Japão, não significa que você é o Miyamoto Musashi, que você é Sasaki Kojiro, que você é Oda Nobunaga, seja lá quem for. Você só nasceu de uma pessoa que nasceu de alguém que veio de lá. E muitos brasileiros têm isso. Então, mesmo que você faça katana, que nem é uma coisa que samurai fazia, você não é samurai. Outra coisa, essa pessoa ainda por cima diz que por ser japonesa, as katanás que ela faz são superiores às katanás que o pessoal que não é japonês, apesar de que essa pessoa também é brasileira, né, nascida no Brasil, pelo que eu sei, mas ela diz que a katana dela é superior porque ela tem ascendência japonesa, então quem faz sem ascendência japonesa não tem a habilidade de fazer katana do jeito que essa pessoa faz. Sendo que as katanas que essa pessoa faz. As katanas que essa pessoa faz não são dela. Pelo menos não completamente delas, né? Eu suspeito que inteiramente não sejam delas. Mas olha, por exemplo, aqui essa foto de uma katana que a pessoa teoricamente fez. E essa outra foto de uma katana que vende no AliExpress.
Perdão, aqui é parte de katana. Ela pode ter feito a lâmina, mas você também consegue comprar lâminas e outras katanas muito parecidas com as katanas que essa pessoa faz no AliExpress. Então, bem, eu não vou acusar de nada, né? Não quero problemas legais pra mim. Eu só queria deixar bem registrado aqui que uma katana chinesa não é japonesa, são coisas diferentes. Outra coisa, essa pessoa tem na verdade um diploma, entre aspas, certificado, um certificado de katana kadi, ou seja, de um armeiro, fabricante de katana. É complicado traduzir, mas enfim, esse certificado de katana kadi que certifica de que ele faz as katanas. E não só de que faz as katanas, mas que ele faz elas com certificado, sabe? Garantindo, olha, esse cara faz katana certo, esse cara é bom. E, bem, eu vou colocar aqui algumas fotos, se eu achar, né? Que eu não sei se eu ainda tenho acesso a elas no Facebook. Mas se eu conseguir encontrar essas fotos, eu vou postar aqui algumas fotos de umas katanas que com certeza foi ele que fez. Que aí vocês podem ter uma ideia. Ou então que ele modificou, que aí eu consigo comparar algumas coisas também lado a lado. Fala galera, Matheus da edição aqui. E bem, eu queria mostrar algumas fotos que eu encontrei aqui no Facebook e são geniais. Deixa eu falar aqui. Primeiro, essa pessoa, né, como ela ficou famosa? Ela ficou famosa dando espadas para personagens da direita, como o juiz Sérgio Moro e o presidente Bolsonaro. E postando essas fotos, entregando as espadas para essas pessoas, ela adquiriu certa fama e foi basicamente assim que ela ficou famosa, né? Mas olha aqui que interessante. Primeiro, olha essa espada. Olha como ela tá enferrujada. Quem que tem um mínimo conhecimento de espada vai postar uma foto dessa no seu perfil de vendas? Se você quer vender uma espada, por que diabos você postaria foto dessa espada enferrujada? Segundo, olha a escrita que essa pessoa fez na espiga da espada que ele entregou pro Sérgio Moro. E agora olha a escrita que essa pessoa diz ter feito. É Tsuba o nome disso? Acho que é Tsuba na guarda aqui dessa espada, dessa katana. Olha a diferença. Você acha que foi a mesma pessoa que fez a mesma escrita? E se você quiser falar que, não, essa pessoa melhorou essa espada com o Tsuba escrito desse jeito, é anterior à espiga dessa espada que essa pessoa entregou pro juiz Sérgio Moro. Então, esse argumento não é válido. Então, só tirem suas próprias conclusões. Voltando pro vídeo. Aí você me pergunta, como é que um cara que faz umas coisas dessas ganha o certificado de katana kadi? Então, bem, se você for pegar o certificado dele para olhar, você vai ver ali que quem emitiu o certificado foi uma tal de World Combat Union, Sekai Sento Kumiai. É meio estranho esse japonês porque ele tem muitos termos estrangeiros. Você consegue ver ali pelos katakana que tem muito katakana. E teria mais katakana se, sei lá, o nome da pessoa que foi certificada fosse cumprido, mas nesse caso são só 3 nomes. E um deles está Sensei. Então são 2 nomes. E tem pelo menos 4 palavras diferentes escritas ali em katakana. Tem grandes chances do que está escrito em japonês aqui, até porque os números também estão escritos da forma como nós ocidentais escrevemos, ter sido traduzido de alguma língua para o japonês, porque é isso que resulta em katakanais em demasia, geralmente. Ou se os japoneses estão falando sobre uma coisa muito moderna, o que não é esse caso. E o que está escrito ali em katakana é Mosquera Anueru Toreberin Humberto. E se você só jogar no Google para encontrar o que é essa World Combat Union, primeiro que você não vai achar nenhum site oficial, o que já é estranho. Você vai ver que, na verdade, tem uma página no Facebook deles que está em espanhol. Então, essa associação ela tem como língua o espanhol. Então, é bem provável que esse Humberto seja Humberto, que é um nome comum em espanhol. E se você for ver na assinatura, você vai ver aqui, ó, Kaicho, presidente, João alguma coisa Musker, que é aquele Musker. Esse Musker com certeza é o nome do presidente. E João, ou José, não sei, seria o nome dessa pessoa, né? José, no caso, se for espanhol. O que significa? Que essa associação não tem poder nenhum para te dar um certificado de Katana Kadi, provavelmente. Essa associação, apesar dela estar escrito aqui tudo em japonês, tudo não, partes em japonês, né? Ela aparentemente não tem associação nenhuma com nenhum comitê oficial japonês. Então, esse certificado não vale de porra nenhuma. Se for assim, eu posso fazer um certificado, criar uma união, eu e meus amigos, e emitir um certificado de que eu sou um mestre armeiro medieval. Pronto.
Emiti, agora eu tenho certificado. Então a gente tem que olhar as instituições que cedem os certificados. E a gente tem que entender se elas têm alguma legitimidade para ceder esse certificado. Mas vamos lá, a gente já entendeu que samurai é um título nobiliárquico, é uma classe social. Você é um samurai, você é um nobre, é basicamente a mesma coisa no Japão. Não é exclusivo de japoneses, muitos estrangeiros ganharam esse título. E não tem nada a ver com fazer katana, não tem nada a ver com fazer espada. E mesmo que tivesse a ver, e mesmo que esse cara fosse japonês e tivesse esses títulos, etc., a fala dele de que ele faz katanas melhores do que as outras pessoas porque ele tem essa ascendência, não faz sentido nenhum. Uma das pessoas que faz as melhores katanas que eu vi, que eu já falo aqui de várias vezes, é o Carlos Cordeiro. Ele faz espadas medievais? Faz. Entretanto, ele começou fazendo espadas japonesas. O Carlos também faz umas peças lindas. Sinceramente, muito mais bonitas do que qualquer trabalho desse armeiro que se diz Katanaka-ji. Isso considerando que as espadas que ele faz são dele. O que eu não sei se é verdade. Não tô dizendo nem que é, nem que não é. Tô dizendo que eu não sei só, hein? Então, se você fala japonês, se você fala o Agahai em vez de falar Boku, ou Atashi, ou o que quer que seja, se você tem a ascendência japonesa, se você tem os fenótipos japoneses, se você parece japonês, o genótipo que seja, isso não significa que você é samurai. O pessoal que mora lá no Japão não fala que é samurai. Mesmo que eles treinem Kendo e Kenjutsu, que é muito mais perto do que um samurai faria do que ser Katanaka-ji, eles não se chamam de samurai. Então não faz sentido você se achar um samurai, mesmo que você pratique as artes marciais deles. Eu não falo que eu sou um cavaleiro, eu não tenho nenhum título de Sir. E mesmo assim esse título já não significa nada do que ele significava, sei lá, em 1800 e pouco, em 1500 e pouco. Não existem mais cavaleiros, não existem mais samurais. Você não é um deles. Se fosse, você estaria lá no Japão treinando para alguma guerra. O pessoal da Segunda Guerra Mundial era muito mais samurai do que qualquer pessoa de hoje em dia. Até porque eles usavam katanais, etc. Né? E os samurais, desde o século XVI, usam armas de fogo. Ser hoje em dia um soldado do exército japonês te torna muito mais próximo de um samurai do que você praticar Kendo ou Kenjutsu. E o mesmo serve sobre você servir no exército, sei lá, francês, inglês ou qualquer exército europeu, comparado a ser um cavaleiro. Isso te torna muito mais cavaleiro do que você saber a arte marcial da espada. Porque saber a arte marcial... Não, primeiro que não é exclusivo de cavaleiro desde pelo menos o século XVI. E segundo, que a principal função do cavaleiro era servir na guerra protegendo o clero e os plebeus. É mais ou menos, a ideia era que cada classe social tinha sua função. A função dos plebeus era prover, a função do clero era rezar, né, certificar de que todo mundo estaria com a alma benquista por Deus, e a função dos nobres era proteger os outros dois em situações militares, e por isso eles se tornavam cavaleiros. Era mais ou menos bem parecido no Japão. A função do samurai era proteger tanto a plebe quanto o shogunato, os daimyos, etc., durante uma guerra. A função era servir militarmente aos daimyos e shoguns. Inclusive, era por isso que um Ronin não era bem quisto. Um Ronin é um samurai que não tem senhor. Porque você precisava ter um senhor. Porque a sua função era servir. Se você era alguém de nascimento nobre, com habilidades marciais elevadas, e você não servia alguém, você era socialmente marginalizado, justamente porque você não cumpria a sua função social. A ideia do samurai é servir. A ideia do cavaleiro também. Outra hora eu vou fazer um episódio sobre Você Não é um Cavaleiro. Focando aqui no samurai. A ideia do samurai é servir. Se você não serve, e servir militarmente. Então, se você não serve militarmente, você não está tendo a ideia do samurai. Para você ser samurai, você precisa cumprir a função social do samurai, que já não existe mais. Existe, mas não no mesmo contexto, é diferente. Você serve a nação, em vez de servir ao daimyo, ao shogun, ao imperador, a quem quer que seja. Você serve a nação. A ideia de nação, estado, estado-nação, ela mata o samurai no Japão, do mesmo jeito que ela mata os cavaleiros na Europa. Essa ideia forma exércitos permanentes que funcionam de forma diferente e por isso não existe mais. Mas o que está mais próximo da função do samurai é a função de soldado. Então não, você não é samurai. Você não é samurai porque você tem ascendência japonesa. Você não é samurai porque você faz Kendo, Kenjutsu, Iaido, Iaijutsu. Você não é samurai porque você assiste anime e sabe falar japonês.
Você não é samurai por nada disso. Se você quiser ser alguma coisa próxima de samurai, vai lá pro Japão e entra pro exército. E mesmo assim você não vai ser samurai. Vai estar mais ou menos ali perto, mas não vai ser samurai. Capiche? Não, capiche não. Mas então é isso. Esse episódio vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa um joinha aqui para apoiar meu trabalho. Se inscreve no canal e ativa o sininho para ver mais vídeos como esse. A gente tem um grupo no Telegram onde a gente interage e fica mais próximo, aconchegado ali. Então, se quiser fazer parte, o link está aqui na descrição. Então, até a próxima. Tchau!